Muito bem, meu querido Bruno Protásio, nosso primo rico. Você estava vendo ali as passagens, já fazendo os cálculos. Pra você não... Tá muito caro, né? Tá tudo certo pra não, você, tá pesado, né? Tá pesado ainda. Se pra você tá pesado, imagina, hein? Prazer. Bruno Protásio, jogos, que coisa, gente. Bom dia, Wilson. Bom dia. Asa tinha tudo e todas as possibilidades que foram faladas aqui na sexta-feira por você com muita propriedade, de que ele teria chances pela vitória que teve contra o Itabaiana. Mas em casa lá o Itabaiana acabou dando uma reviravolta, é isso? Exatamente. Pena, né? Bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. A gente sabia que a vantagem era muito boa e a gente já alertava. Tem que tomar cuidado porque em mata-mata, mesmo com a vantagem, futebol abre margem para isso. Você pode fazer um jogo ruim, você pode ter problemas durante a partida e foi exatamente o que aconteceu com o Asa. Não fez um bom jogo e tomou uma goleada 4-1 jogando no Teovino Mendonça lá em Sergipe contra o Itabaiana. Tinha a vantagem de poder perder por 1 gol de diferença, até por 2 para levar a partida para os pênaltis. Só que nem isso o Asa conseguiu. Teve muitas dificuldades, até passou por um período do jogo com um jogador a mais, não conseguiu aproveitar, tomou gols em sequência e isso prejudicou a atuação da equipe também. Foram os mesmos jogadores que vinham jogando ou o técnico deu uma relaxada? Não, né? a mesma base. O time vinha mantendo uma sequência, foi utilizado os jogadores, todo mundo estava à disposição. O que ele tinha de força máxima foi a campo para tentar a classificação. O problema é que agora, com essa desclassificação, acaba o ano para o Asa, não tem mais jogos, ele vai se planejar para 2020 e 2020 promete ser um ano bem sofrido, porque a equipe vai ter que se preparar só para o Alagoano, porque não conseguiu para a Série D do ano que vem a classificação, que seria pelo Alagoano desse ano. Como ele fez uma campanha péssima no estadual, o time alvinegro não conseguiu sua classificação para a Série D, ou seja, ele só vai brigar por calendário no ano que vem no Campeonato Alagoano para a classificação para a Série D de 2021. Então vai passar por um processo bem difícil o time do Asa. Infelizmente deu adeus à Série D e agora vai ter que se replanejar, fazer todo um trabalho de construção novamente. Uma pena mesmo. Tinha tudo, né? Mas enfim, como você mesmo disse, né? Futebol é isso, né? Enfim. É de se lamentar. Na seleção brasileira feminina... Também teve despedida. Teve despedida, mas com muita raça, né? Sim, foi um jogo difícil, não foi fácil. A seleção foi bem aplicada, só que o jogo mostrou a eficiência. E principalmente na prorrogação. Quando o jogo terminou empatado em 1-1 e foi para a prorrogação, a gente viu uma seleção francesa mais preparada fisicamente. E isso fez total diferença. Apesar de que o Brasil teve uma chance ainda no primeiro tempo de ter feito o segundo gol. Não conseguiu. E aí foi premiada a eficiência da equipe francesa. O Brasil apresentou algumas dificuldades, o sistema defensivo também estava com uma atuação abaixo da média. Não foi só nesse jogo, mas a superação, a aplicação dessas jogadoras foi determinante para a campanha até então. A gente sabia que o Brasil não era favorito, a gente sempre trouxe isso, que a preparação antes da Copa do Mundo mostrava isso, que o Brasil estava com dificuldades, teve problemas durante a competição, mas mesmo assim a gente se superou mais uma vez. É muito fácil chegar agora e cobrar, é muito fácil falar, fulaninha não estava bem, fulaninha também não tem condições de vestir uma camisa da seleção brasileira, mas a gente tem que olhar não só para a Copa do Mundo, é pela preparação, pelo caminho que elas percorrem até esse momento. Exatamente. Porque é muito diferente do futebol masculino. Isso. Não tem investimento, principalmente aqui no Brasil. Por que muitas vão para fora? Porque lá fora tem investimento. A seleção norte-americana hoje mostra isso. Toda a preparação é diferente e aí você mostra um vigor físico melhor, uma técnica melhor. As treinadoras também no futebol americano têm uma preparação, ou seja, é uma outra realidade. Então a gente tem que utilizar essa Copa do Mundo como uma quebra de parâmetro para que venham mais apoio, venham mais patrocinadores, venham mais competições aqui no Brasil, esse investimento. Principalmente mais atenção para o futebol feminino, né? É muito fácil chegar na Copa do Mundo e acompanhar, torcer, mas que isso seja feito também durante todo esse período. Lógico. Porque elas merecem, elas precisam disso também, não é só o talento individual, que elas têm bastante, mas elas também precisam disso. Como assim? Como acontece no futebol masculino. Então você precisa ter esse apoio. E a Copa do Mundo veio para dar essa margem.
Verdade. pode ser o pontapé inicial para uma nova trajetória. E elas mostraram que tem frente. condições, porque jogaram bem, apesar de todas as dificuldades, com muita força, foram inclusive para a prorrogação. Apesar de todas essas dificuldades que você citou e a gente sabe que é verdade, elas conseguiram com muito fôlego chegar sem nenhum desespero de cansaço. O que faltava mesmo era a questão de treinamento durante esse período inteiro que acabou não acontecendo com o futebol feminino. Mas as meninas merecem todos os aplausos. Para elas foi como se elas tivessem vencido a Copa. Chegaram a um patamar que poucas conseguem. Exatamente. Principalmente sem apoio, sem o devido reconhecimento, sem igualdade, sem uma série de situações, né? Então que seja uma quebra de paradigma, para que elas também possam ter essa força daqui para frente, tanto do apelo dos torcedores, que acompanharam muito, foi muito legal de ver também esse apelo no Brasil, mas que elas possam ter principalmente essa estruturação da categoria, do futebol feminino como um todo, porque aí sim, a partir desse momento, as coisas vão sendo construídas para um possível título mais à frente que no futuro pode acontecer. Vamos chegar. Rapidinho, os meninos deram um showzão com o Peru. 5-0 no Peru, não teve... um chocolate fantástico, quase 6, o Gabriel perdeu o pênalti, enfim. Mas agora está aguardando o seu adversário, que pode ser Paraguai, bem difícil, mas pode ser o Paraguai, Japão ou Equador. Como o grupo do Japão e do Equador é o último, é o grupo C, então a gente vai ter jogo hoje também que vai definir a posição de cada equipe, podem ser esses 3 adversários, porque o Brasil é o primeiro, vai jogar contra o terceiro do grupo C e hoje a gente vai saber o próximo adversário da seleção brasileira que volta a campo pela Copa América na quinta-feira. Perfeito, muito bem. Você volta sempre nos atualizando, tá bom? Bom descanso, bom feriado para você aí, tá valendo? São João e tal, você viu os preços dos milhos? É exatamente isso que a gente vai falar no Pajussaia à Noite mais tarde. Muito bem. Conferir isso aí de perto você é também. esperto, vai lá. Boa sorte, Bruno. Um abraço para você, amigão, muito bem.